Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre nos envolva nessa tarde. E, como a Marina falou, é uma tarde de comemoração. Estamos comemorando o que nessa tarde? Há 15 anos da nossa fundação da nossa casa. Mas o que isso significa? Significa uma casa espírita fazer 15 anos. Uma casa jovem, né? Quem estava no grupo deve ter lido um pequeno textinho que a gente fez. Mas se a gente parar para pensar, a formação dessa casa começou muito antes. Ela começou lá no plano espiritual, com décadas de antecedência. Cada um de nós aqui presente nesse momento, lá atrás, se prontificou estar aqui, agora, trabalhando, frequentando, ajudando e sendo ajudado. Tem um livrinho muito bacana que ele conta uma história que é mais ou menos assim. Um espírito muito endividado tinha chegado do outro lado da vida, avaliado, chegaram à conclusão que deveria retornar ao plano da carne. E falou o seguinte: uma das coisas que eu quero fazer lá, para sanar parte das minhas dívidas, é formar um centro espírita. Aí o cara falou: não, muito boa iniciativa. Mas para isso eu precisaria montar uma equipe. E eu preciso de ajuda de vocês. Não, fique tranquilo. Nós vamos montar a sua equipe. Só que antes nós temos que trabalhar. Aí um dos trabalhos dele foi lá para o umbral da terra e tinha uma fila de 20 espíritos umbralinos ali. Ele falou assim: vamos começar o nosso trabalho, atenda os 20. Sim, claro, atenda. Aí eles começaram a falar os problemas que eles tinham. Olha, eu fui médium na Terra na última encarnação. Eu vendi a minha mediunidade. Eu ganhei dinheiro, eu mistifiquei, eu fraudei. Eu ouvi falar que você está fazendo um centro espírita. Eu queria participar. Aí eu estou me achando nesse lugar. Aí ele falou: não, você bem. Outro falou assim: nossa, eu abusei do meu poder. Eu abusei da minha palavra. Eu queria estar lá. E ele falou: não, tudo bem. Você vai fazer parte, então, da nossa casa. A nossa casa vai te abrigar. E foi assim com os 20. Ao final, ele estava satisfeito, né? Falou: nossa, consegui atender 20 espíritos sofredores, né? Ele falou assim: mas quando é que eu vou montar a minha equipe? Ele falou: você acabou de conhecer. Ele: como assim? Só tem perturbado, só tem endividado, só tem problemático. Ele falou: no centro espírita é para isso. Não é para espíritos elevados, espíritos superiores. Não. Espíritos endividados com nós. Desculpe a emoção. E qual é a primeira palavra que vem lá na frente da nossa casa? Centro. O que é um centro? Eu fui procurar no dicionário. Vamos lá, o que é dicionário? É um meio. É um meio de alguma coisa. É algo que atrai. É uma convergência. E todos nós hoje deixamos os nossos afazeres para convergir dentro da nossa casa. Cada um com a sua ideia, cada um com seus problemas, cada um com as suas dificuldades, mas não. Hoje nós convergimos para cá e toda semana estamos aqui convergindo com um único propósito. E qual é o propósito que nos atrai aqui nessa casa? Cada um tem o seu, mas acho que a maioria vai falar que o propósito é nos tornarmos pessoas melhores. Perguntaram ao Dalai Lama qual a melhor religião do mundo. E a resposta dele foi muito boa. É aquela que te torna uma pessoa melhor. Para mim, o budismo. Dalai Lama falando. Para mim, a doutrina espírita. Foi ela que me abriu a visão de uma outra maneira de ser uma vida, de ter uma ideia do que eu sou e até onde eu tenho que caminhar, em que direção eu tenho que caminhar. Eu até falo que eu acho fantástico os nossos irmãos católicos, evangélicos,
serem pessoas tão boas, muito melhor do que nós, com tão pouca informação. Eu sou aquele espírito que tem que esfregar na minha cara todas as leis de Deus, para ver se eu consigo melhorar. E muitas vezes não. O centro também é onde a gente orbita, onde coisas que giram, orbitam, ou seja, estão dentro da sua força de atração. Todos nós, hoje, estamos aqui orbitando em torno desse centro. As nossas vidas estão ligadas à nossa casa espírita. Seja como trabalhador, seja como frequentador, seja como visitante, seja como amigo. De alguma forma, todos nós estamos gravitando em torno de um centro espírita. E mesmo que nós deixássemos hoje de vestir a roupagem da carne, nós continuaremos gravitando em torno desse centro espírita. Quando a gente desencarnar, será que a gente vai encontrar? Eu espero que algum amigo dessa casa, conhece, e uma vaguinha no armário de faxina, uma maca lá esticada, a gente possa para nos deitar. Mas um centro espírita não é somente um centro. Ele é várias outras coisas também estão dentro dele. Um centro espírita é uma escola, onde nós ensinamos e aprendemos. Aqueles que são mais rodados de doutrina. Como a gente era há 30, 40, 50 anos atrás? O que essa escola espiritual, que é um centro espírita, fez em nossas vidas? O que nós éramos há pouco tempo? Como é que nós enxergamos a vida? Como é que nós andamos? Como é que nós decidimos? Como é que nós nos comportamos? Ah, Douglas, eu não mudei nada. Azar o seu. Oportunidade você teve. E como toda boa escola, ela requer determinação, requer que nós nos esforcemos para estar aqui, frequentando. Qual é a criança que adora a escola? Né? Chega uma hora que a criança fala, não quero ir mais, eu quero férias, né? Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente fala, nossa, eu tenho que ir na casa espírita, mas a casa espírita não é um problema a mais nas nossas vidas. A casa espírita é a solução dos problemas da nossa vida. É na casa espírita que a gente consegue recarregar as baterias. Sai daqui mais leve, mais tranquilo, mais lúcido, mais sereno, para enfrentar os problemas nossos. Às vezes é filho, é marido, é esposa, é problema de trabalho, é conta para pagar. Nossa, eu ainda tenho que ir na casa espírita, é? Mas não é mais um problema. Ao sair daqui eu vou encontrar ferramentas em que eu vou olhar minha família com outros olhos. Calma, eu não terminei ainda. Tem que esperar eu terminar. O pessoal não... deixa eu terminar e você toca fogo. Vou olhar minha família com outros olhos, olhar o emprego com outros olhos, ouvir meus problemas com outros olhos. E além de uma escola, isso aqui é um hospital. Nossa, é para doente, né? Claro, como todo bom hospital. E onde estão os doentes? Nós. Querendo ou não querendo, meus amigos, meus irmãos, nós somos ainda enfermos da alma. Igual os 10 leprosos que foram pedir para Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E Jesus fala o quê? Vão aos sacerdotes. E no caminho se tornaram limpos. E somente um voltou para agradecer. E esse era samaritano. Nós somos como esses leprosos espirituais, cheios de manchas, cheios de marcas, cheios de feridas. Cheios de coisas lá dentro que não estão bem fechadas, não estão bem raciocinadas. E é aqui que a gente vem tentar se curar. E qual é o melhor jeito de você se curar? É ajudar na cura do outro.
É vindo aqui na frente falar, é dando passe, é servindo a água, é limpando a casa, é conversando com quem precisa mais, é fazendo a caridade no nosso dia a dia. A nossa cura está em ajudar a curar o outro. E além de uma escola, de um hospital, ela é também um abrigo. Quantas vezes a gente fala assim, nossa, hoje eu preciso ir para a casa espírita. Hoje eu preciso ir lá porque a situação está difícil, está complicada, está pesada, e você vem para cá. E sai daqui mais tranquilo. Porque você foi abrigado. Aqui você vai recebido. A pior coisa que tem numa casa espírita é eu entrar numa casa espírita, receber no máximo uma boa noite. Passar lá um tempo e sair da casa espírita e ninguém falar comigo. As nossas casas espíritas a gente brinca, né? Entre você entrar naquela porta, sentar nessa cadeira, você vai receber uns 10 boa noite, uns 10 beijos. Uns 10 legal, né? E no final sempre vai ter uma confraternização. Nossa, vocês adoram festa, né? Sim. Cristianismo nascente, lá na época do Paulo, Casa do Caminho, eles se diferenciavam dos outros por dois motivos. Primeiro é que eles se beijavam quando se encontravam. Não era comum homens beijar mulheres no rosto, homem beijar outro no rosto. Não, lá eles se beijavam. E aqui é o que a gente faz direto. E a segunda era compartilhar comida. Toda reunião, ao final, tinha alguma coisa para ser compartilhada. E pelo que eu vi hoje, nós vamos compartilhar muito. Eu lembro que o Sr. Walter um dia deu uma palestra aqui falando, né? Ao invés de uma saladinha ou de um prato levinho, um negócio todo, a gente vai escolher o quê? Né? Eu entendi a sua palestra, Sr. Walter. Muito obrigado por ela. Mas vamos fazer exatamente o contrário hoje. E hoje nós vamos fazer o contrário, tá? Você me desculpe, mas esse é o nosso abrigo. Onde nós vamos olhar um no outro como irmão, como companheiro. E a segunda palavra é espírita. Então tudo que a gente faz aqui dentro tem que estar como a doutrina espírita na nossa frente. Os 5 livros de Kardec, as obras subsidiárias. E não deixar de maneira nenhuma que essa casa saia desse trilho, que é a doutrina espírita. A gente vê tanta casa por aí saindo. Nossa cidade mesmo já teve um caso desse, em que o centro espírita se torna uma outra coisa. E a gente tem que nos preocupar, porque todas as outras religiões que antecederam o espiritismo, de uma certa forma, saíram dos trilhos. Porque o Cristo nos deixou um caminho de simplicidade, de humildade, de trabalho, de caridade. E nós, com as nossos erros, tentando justificar nossas próprias fraquezas, nós colocamos dentro da religião algo para justificar as nossas necessidades materiais. E é algo que a nossa casa espírita não pode fazer de maneira alguma. Então é por isso que a nossa casa está no estrito trilho do espiritismo. Não é uma trilha, é um trilho. Porque uma trilha você pode, é larga, você pode mais para um lado, mais para o outro. Um trilho do trem não, ele não mexe quase nenhum milímetro ali. É um trilho. Então já temos o centro, o espírita. Mas algo que me veio na cabeça, que eu nunca vi alguém falar ainda, que a nossa casa espírita é uma embaixada. Embaixada, Douglas, sim. O que é uma embaixada? Pausa dramática para vocês. É uma representação de um país em outros países. E a nossa casa espírita, nosso centro espírita, é uma representação do mundo espiritual no mundo material. Pararam para pensar sobre isso? Que além dessas 4 paredes, desse teto, dessa construção que não termina nunca no segundo piso, pequena aos olhos do mundo, tem uma embaixada espiritual. Um hospital enorme, que atende tantas pessoas, tantos necessitados,
transcende aos nossos olhos materiais. E nós estamos inseridos dentro dessa embaixada. E a embaixada, apesar de respeitar as leis do país onde ela está inserida, afinal de contas, ela convive com aquele país, ela nunca vai deixar de propagar os princípios do país de origem. Então, apesar de nós vivemos nesse mundo material cheio de problemas, vicissitudes, nós nunca podemos esquecer que o nosso país de origem não é esse. O nosso país de origem é um mundo espiritual. Mas, Douglas, eu tenho tanto problema já nesse mundo material, você quer ainda que eu fique ligado ao mundo espiritual? É. Porque se a gente não tiver essa visão, nós estaremos errando completamente, porque nós somos seres espirituais vivendo momentos da materialidade, e não o contrário. Seres materiais que, de vez em quando, têm momentos espiritualizados. O mundo primordial, o mundo principal é o mundo espiritual. Se não existisse o mundo material, o mundo espiritual existiria? Sim. E se o mundo espiritual não existiria, o que aconteceria com o mundo espiritual ou o mundo material? Desapareceria. Então, o mundo primordial é o mundo espiritual. E nós somos uma embaixada. E como toda embaixada, nós temos que trabalhar para os interesses do nosso país. E qual é o interesse do nosso país, da nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual? Propagar a doutrina espírita. Nós devemos propagar a doutrina espírita como? Mais do que tudo, vivendo a doutrina espírita. É nos modificando, é nos melhorando, é que as pessoas em volta vão olhar e falar assim, nossa, como ele está diferente. O que será que ele fez? Olha, eu frequento uma casa espírita, um centro espírita. É lá que me ajudou a fazer a mudança, a modificação. E com isso a gente vai contaminando mais e mais pessoas. Tá certo que um espírita dificilmente vai bater de porta em porta, dizendo, você sabe quem é Allan Kardec? Né? Domingo de manhã, como acontece por aí, né? Mas tem uma historinha bacana. Uma dessas escolas religiosas que nós estamos aqui, não estamos falando mal, muito pelo contrário, vocês acreditam no que fazem, bateu na minha porta. E o senhor sabe qual é o nome de Deus? Eu falei, sim, sei. Qual é? Eu disse 10 nomes. Nenhum do que ela queria. Todos dentro da Bíblia. Adonai, Orim, aí comecei, né? Todos, né? Só não falei o Jeová porque eu sabia que ela queria o Jeová. Eu sei, eu não sou um grande exemplo para essas coisas. Ela foi. Ela falou, não, mas é Jeová. Eu falei, ah, tá, bacana, Yahvé. Ela, o Yahvé? Eu falei, original Yahvé, se quiser jogar para Jeová, a gente entende. Ah, tá. E ela falou, achei muito bacana tudo que ela falou, me entregou uma revistinha. E ela falou assim, são, na época, R$2, uma coisa assim. Eu, pô, bacana, catei, dei R$2 para ela, tirei do bolso. Um reformador. Você já ouviu falar de Allan Kardec? Ela, não. Então, eu vou te falar sobre Allan Kardec agora. Ela, que se diga. Eu falei, não. Eu te ouvi até agora você vai me ouvir. E falei. Ao final eu dei o remordador para ela. E ela falou assim, quanto custa? Eu falei, para você é de graça. Nunca mais ela bateu na minha porta. Estou dando uma dica. Certo, nunca mais bateu na minha porta. Apesar de nós não batermos na porta dos outros, não estar na praça falando, tentando converter, a gente nunca deve deixar de usar a oportunidade que nos chega. No trabalho, em casa. Nossa, mas na minha casa ninguém é espírita, só eu. Mas surgiu a oportunidade de falar sobre espiritismo, vamos falar. No trabalho, mesma coisa. Dando a nossa visão, porque às vezes o espírita ele fica o quê? Retraído. Falando, nossa, eu estou na minha aqui, não vou interferir nos outros. Não, às vezes é importante.
Porque Emmanuel já falou qual a maior caridade que nós podemos fazer em relação à doutrina espírita. É a sua propagação. Isso nós podemos fazer na rede social. Uma ferramenta que não tinha lá atrás. Paulo, quando mandava as suas cartas, era por WhatsApp? Facebook? Instagram? Não, era carta mesmo. E aquele negócio demorava um tempo para chegar e o pessoal lia, não entendia, e mandava pergunta porque eles não entenderam, ou ele chegava lá, os caras não entendiam, tudo ao contrário. Entendeu? Quando o Paulo chega e vai falar que a mulher deve ser submissa ao homem, está lá, uma das cartas de Paulo. Mulheres, concordam? Por que não? Está lá na Bíblia. Homens, concordam? Não vou nem correr o risco, né? Homens não correm o risco. Mas o que? Paulo está falando uma outra coisa. Paulo está falando o seguinte: a tendência, a natureza do homem é uma natureza do dia a dia. É uma natureza de proteção, de provimento, ainda mais naquela época. E a natureza da mulher é aquela natureza mais subjetiva, de apoio, de controle, de sustentação do lar. Quando um homem morre em um lar, desencarna, a mulher toca. A família continua. Normalmente, quando a mulher desencarna, o homem vai bater cabeça. É isso que Paulo falava. A submissão não é essa submissão de seguir as ordens do marido, mas não. É deixar o marido fazer as coisas mais materiais, mais brutas, e ela fica na retaguarda, sustentando o lar, ajudando na criação dos filhos e tudo mais. E todo mundo entendeu isso ao contrário. Então hoje nós temos ferramentas tecnológicas na mão e que podemos fazer algo para a propagação da doutrina espírita. A nossa casa tem mensagens mediúnicas, recebemos todas as segundas-feiras, a gente transcreve, coloca no grupo do WhatsApp, coloca no Facebook. As palestras que nós fazemos são colocadas no YouTube. O que a gente pode fazer? Propaga. Joga nos seus grupos. Vamos fazer com que a mensagem do nosso país, através da nossa embaixada, possa atingir mais e mais pessoas. Porque todo mundo que está aqui, de uma certa maneira, foi e é beneficiado pela doutrina, beneficiado pela casa. Nada mais justo a gente fazer com que essas bênçãos atinjam mais pessoas. E toda a embaixada precisa do quê para funcionar? Embaixadores. Uma embaixada sem um embaixador não é uma embaixada. Então, cada um de nós deve ser embaixador desse país do qual nós viemos. Mas, Douglas, eu conheço tão pouco da doutrina espírita. Vai estudar. Segunda-feira, 19h30, estamos estudando o livro Libertação, André Luiz, um livro fantástico. Vai fazer o curso do ES de Camarina. Tem vaga lá, Marina? Tem vaga. Mas eu estudo e mesmo assim eu tenho dificuldade de falar, de conversar. Quebra esse paradigma na sua vida. Até de maneira um pouco rude. Eu sou meio intolerante em alguns aspectos, eu sei disso. Quando a pessoa vem falar para mim sobre aborto, automaticamente eu, até numa conversa, a Marina estava junto, com outras lideranças espíritas da cidade, vamos fazer uma caminhada pela vida. Bacana, contra o aborto? Não, caminhada pela vida. Tá, e o que isso quer dizer? Contra o aborto? Não, é que aborto é um tema polêmico. É polêmico onde? Pergunta 458 do Livro dos Espíritos. Aborto é crime. Qual é a dúvida? Qual é a polêmica? Se a gente for contra o aborto, não vai ninguém. Então não vai ninguém. Não foi, Maria? Conversando com uma outra pessoa que está dirigindo um dos filmes espíritas sobre aborto. E ela é a favor do aborto. Engraçado, né? Ela ajudou a dirigir o filme
E ela sobre aborto. E ela começou, não, eu não sei o que é aborto. Aborto, eu olhei bem para ela e falei o seguinte, e onde é que entra o assassinato aí? A partir do momento que você permite que uma mãe assassine o seu filho no próprio ventre, como é que eu vou pedir para uma outra pessoa assassinar uma outra que ela não conhece? Então é um posicionamento de embaixador, meio rude, eu sei. Mas a gente pode, com mais jeito, e vocês têm muito mais tato do que eu, colocar tudo isso em prática e às vezes está dentro de casa. Né? Valores que a doutrina espírita nos dá, temos a obrigação de jogar dentro de casa. Porque agora vem o último aspecto que eu queria tocar sobre o Centro Espírita. O Centro Espírita é uma família. E a doutrina nos explica que existem dois tipos de família. A família material e a família espiritual. A família material é aquela constituída por pessoas com laços de sangue, laços consanguíneos. Pais, irmãos, avós, não é isso? Tio, tias. E vocês têm certeza que todas as famílias são completamente harmônicas, né? Todo mundo tem a família completamente harmônica, não é isso? Que se dão bem, afinadas, têm todos os mesmos gostos, é isso? Não, só que não. Às vezes você não se dá com o seu irmão, não se dá com a sua mãe, não se dá com o seu pai, não se dá com o seu filho. Sogra é algo normal, não se dá. Eu entendo, cunhada não está nem aqui hoje, mas também é algo difícil de se dar, por natureza, né, do ser humano. Mas nós somos obrigados a conviver, porque a vida faz isso, né? A família é um grande cadinho. Mas a família aqui na Casa Espírita não é essa família consanguínea. É outra família que a doutrina nos fala, que é a família espiritual. Aquela que existia antes dessa existência e existirá depois dessa existência. Todas elas, todos esses espíritos, unidos pelo mesmo ideal, pela mesma afinidade, os mesmos princípios e os mesmos gostos. Então já deu para ver que a família espiritual é muito maior que a nossa família material. E a nossa obrigação é transformar a nossa família material em nossa família espiritual. Às vezes é difícil, às vezes vai demorar encarnações e existências, mas é a nossa obrigação. Então, se vocês olharem para todos que estão aqui, todos nós fazemos parte da mesma família. Às vezes nos vemos poucas vezes, às vezes ficamos distantes, mas tenho certeza que todo mundo está um nas orações dos outros. E quando nós nos juntamos aqui na Casa Espírita para trabalhar, para frequentar, para aprender, estamos exercendo essa atividade que é a nossa família espiritual. E ao deixarmos essa existência para trás, com quem que nós vamos conviver? Conosco. Às vezes a nossa família material vai tomar outras direções. Por escolhas mesmo. Mas nós não, vamos continuar trabalhando juntos. Quer dizer, Douglas, que vocês lá, os alunos do DPM, vou ter que aguentar você lá do outro lado? Sim, vai ter que aguentar. Não basta só 2 anos aqui, você não vai aguentar o resto das encarnações. No livro Voltei, do irmão X, irmão X não, irmão Jacó, isso, irmão Jacó, confundi, irmão Jacó, ele desencarna, ele era presidente da Federação Espírita Brasileira, desencarna. E o trabalho que ele fez simplesmente era continuar orientando todos os espíritos que ele tinha atendido na reunião mediúnica. Todos os obsessores, todos os sofredores, todos os detratores da doutrina espírita. Ele encontrou do outro lado e continuou nos ajudando e nos orientando. Ou seja, aquele que ele estava lá batendo boca dentro da reunião mediúnica vai se transformar na família espiritual dele do outro lado. Ele não está falando lá que do outro lado ele ficou preocupado com filhos, não. A grande preocupação dele era todos aqueles que ele começou a orientar aqui na Terra. Estavam lá, ele continuava orientando. Que a nossa visão possa ser dilatada nesse aspecto. E com isso a Marina hoje
é a nossa presidente, daqui a pouco ela vai assumir outras funções, e cada um de vocês estão aqui, estão plenamente capazes de assumir as funções da nossa casa. De direção, de vir aqui ajudar na limpeza, de servir a água, de fazer o nosso cachorro quente, de fazer a nossa feijoada quarta-feiras de 15 em 15 dias para os moradores de rua. O que não falta aqui é trabalho. O que não falta aqui é a oportunidade de estarmos juntos. E essa oportunidade de hoje, comemorando os 15 anos da nossa casa, vem juntar tudo isso que eu falei. Que nós nos sintamos dentro do nosso centro de convivência. Que nós nos sintamos dentro da nossa escola, do nosso hospital, do nosso abrigo. Tudo isso sob a égide do Espiritismo. Sabendo que trabalhamos numa embaixada e, querendo ou não, somos embaixadores. E que antes e acima de tudo isso, somos uma grande família. Então eu quero agradecer a todos pela convivência e por permitir que eu faça parte da família de cada um de vocês. Obrigado.